Fala pessoal, tudo bem? Então, vamos dar prosseguimento às nossas aulas. Vamos falar sobre as aulas de gases, né? Então, vamos iniciar, né, fazer uma introdução sobre o estudo de gases. A gente vai falar sobre as transformações que podem ocorrer com os gases, por que nós estudamos os gases num capítulo separado, né? Qual que é a importância do estudo do estado gasoso. Enfim, vamos iniciar, a gente vai trabalhar algumas aulas esse tema e vamos fazer então uma introduçãozinha sobre o estudo de gases, tá bom? Então, só para a gente relembrar, né? Nas nossas primeiras aulas, a gente trabalhou os estados físicos da matéria, né? Existem 3 estados físicos: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Cada um tem uma característica física e química muito particular. Por exemplo, no estado sólido, nós sabemos que toda substância no estado sólido, ela apresenta uma forma e um volume constante. Então, por exemplo, essa caneta, ela está no estado sólido. Ela tem uma forma própria, tá? Uma forma constante, que se eu colocar essa caneta em cima da mesa, ela vai continuar com a mesma forma. E o volume dessa caneta, né, que nós podemos calcular, ele também será constante. O valor do volume na minha mão e em cima da mesa será o mesmo. Então, toda substância no estado sólido, ela tem forma e volume constante, certo? Já no estado líquido, toda substância no estado líquido, ela tem uma forma variável e um volume constante. Por exemplo, se eu pegar a água que está dentro dessa garrafa contendo a água, o volume dela, ele é constante, tá? Qual que seria a forma dessa água no estado líquido? A forma da água no estado líquido é a forma da garrafa. Se eu abrir essa garrafa e despejar o líquido sobre a mesa, ele não vai ter a forma da garrafa a hora que eu jogo sobre a mesa. Ele vai ter uma forma plana. Então, ele vai ter variação em relação à forma, o líquido. Ele vai de acordo com o recipiente. Já o volume é constante. O que ele quer dizer que o volume é constante? Por exemplo, dentro dessa garrafa eu tenho 200 ml de água. Se eu abrir a garrafa e despejar ela sobre a mesa, ela vai continuar tendo 200 ml de água. O volume do líquido, ele sempre é constante. Tudo bem? Já no estado gasoso, tanto a forma como o volume são variáveis. Como as moléculas no estado gasoso, porque assim, só relembrando, né? No estado sólido, as partículas estão em contato, agrupadas uma na outra. Por isso que a forma e o volume é constante. No estado líquido, essas partículas estão um pouco mais afastadas, ainda há uma força de atração entre elas, né? Mas não há o contato direto entre as moléculas no estado líquido. Já no estado gasoso, as moléculas estão totalmente afastadas. É como se as moléculas no estado gasoso estivessem isoladas. Não há atração entre elas, não há o contato direto e elas estão totalmente isoladas. O que quer dizer que uma substância no estado gasoso tem forma e volume variável? Como as moléculas estão totalmente afastadas e não há uma força de atração entre elas, toda substância no estado gasoso, ela vai apresentar a forma de acordo com o recipiente que contém essa substância gasosa e o volume de acordo com o recipiente que contém essa substância gasosa. Porque como as moléculas estão afastadas, elas vão ocupar todo o espaço dentro de um recipiente, tudo bem? Então, se eu pegar um gás e colocar ele dentro de um cilindro de 1 litro, o volume e a forma dele é referente a esse cilindro de 1 litro. Se eu pegar esse gás e transferir para um outro recipiente de 50 litros, como as moléculas estão totalmente afastadas e não há uma força de atração entre elas, as moléculas irão ocupar todo o espaço do recipiente. Então, aquele gás que estava num recipiente de 1 litro, o volume e a forma dele é referente àquele recipiente, 1 litro. Se eu transferir esse mesmo gás para um recipiente de 50 litros,
ele vai ocupar todo espaço. Então, o volume desse gás passa a ser de 50 litros. E a forma de acordo com o recipiente. Certo? Tudo bem? Então, vamos falar sobre a teoria cinética dos gases. Por que nós estudamos os gases separadamente? Tá? Esse conteúdo da teoria cinética, a gente acabou já, mais ou menos, citando algumas coisas no slide anterior, certo? Então, as moléculas de uma substância no estado gasoso apresentam a maior quantidade de energia em relação aos estados físicos. Como as moléculas estão totalmente afastadas, a velocidade dessas moléculas é muito grande. A energia cinética dessas moléculas ela é muito alta. Por isso que um gás, quando a gente solta um gás num recipiente, tá? Por exemplo, se eu soltar uma fumaça dentro de um recipiente, em poucos minutos a fumaça ela já vai ocupar todo o espaço. Por quê? Como as moléculas estão totalmente afastadas e não há uma força de atração, essas moléculas se movimentam com uma velocidade muito grande, porque elas apresentam uma energia cinética muito alta. Lembrando que a formulinha da energia cinética é mv ao quadrado dividido por 2, né? Massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, como a velocidade dessas moléculas é muito alta, elas apresentam alta energia cinética. Então, elas ocupam um espaço numa velocidade muito grande, num tempo muito curto. Tudo bem? Por apresentarem grande energia, movimentam-se aleatoriamente e de forma desordenada, ocupando todo o volume do recipiente que as contém, que é o que eu acabei de citar, né? Elas não têm força de atração, então elas se movimentam numa velocidade muito grande, por causa da alta energia cinética que essas moléculas apresentam, tá? Além de movimentos aleatórios e desordenados, elas também realizam movimentos retilíneos dentro de um recipiente. Então, as moléculas elas estão se movimentando e ocupando todo o espaço, certo? As moléculas gasosas, elas chocam-se entre si, com as paredes do recipiente e entre as próprias moléculas, sofrendo colisões elásticas. Ou seja, não vou ter perda de energia, tá? Nós sabemos que tem dois tipos de colisões, a elástica e a inelástica. A inelástica é aquela em que dois corpos se chocam e no choque desses corpos ocorre perda de energia, tá? Na elástica, dois corpos irão se chocar e no choque desses corpos não ocorre perda de energia. No caso das substâncias gasosas, elas estão em movimento dentro do recipiente. Esse movimento, é óbvio, elas estão se chocando entre si e com as paredes do recipiente. Mas esses choques das moléculas entre si e com as paredes do recipiente não faz com que essas moléculas no estado gasoso irão perder energia, elas não perdem energia, então elas continuam com a mesma energia cinética, tá? Então as colisões dentro de um recipiente contendo gás, as moléculas sofrem colisões elásticas, tá? E como não há contato entre elas, não existe forças intermoleculares. Aquelas forças intermoleculares que nós vamos estudar, tá? Forças de Van der Waals, de polo induzido, de polo permanente, ligação de hidrogênio. Essas forças intermoleculares não existem nas substâncias do estado gasoso, tá? Justamente porque não há atração entre elas, então é óbvio que não vai ocorrer nenhuma interação intermolecular entre elas. Como eu disse anteriormente, é como se as moléculas no estado gasoso estão isoladas, elas estão sozinhas no recipiente. Elas têm esse comportamento de como se elas estivessem isoladas. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre a experiência de Torricelli, tá? Porque Torricelli, ele foi um físico italiano que acabou desenvolvendo, né, uma experiência para medir a pressão atmosférica, tá? Então, na experiência de Torricelli, tá, ele pegou um tubinho contendo mercúrio, né? O mercúrio, porque o mercúrio ele tem um poder, né, de dilatação muito grande, e ele preencheu, né, de acordo com o desenho aqui, na figura A, ele preencheu um tubinho graduado, né, como se fosse uma régua, um tubinho graduado, encheu de mercúrio e colocou mercúrio dentro de um recipiente. E ele segurou a extremidade desse tubinho, tá?
O que aconteceu? Depois de um tempo, ele soltou a extremidade desse tubinho e ele verificou que ocorreu um deslocamento do mercúrio dentro do recipiente e na coluna. Por quê? Tá? Porque nós sabemos que existe uma pressão interna dentro do recipiente, tá? Que é a pressão devido à força-peso do líquido, do mercúrio, e a pressão atmosférica na parte aberta do recipiente, agindo como uma força contrária à pressão interna dentro do tubo. A hora que as duas pressões se igualarem, ou seja, eu tenho uma força, peso, e a pressão atmosférica no sentido oposto. A hora que as duas forças se igualarem, certo? Eu tenho o equilíbrio do líquido dentro desse tubo graduado. Esse equilíbrio do tubo, como a força-peso se igualou à pressão atmosférica, quando esse líquido para de descer e ocorre o equilíbrio desse líquido, é porque eu tenho o valor da pressão interna exatamente igual ao valor da pressão atmosférica. Foi assim que Torricelli, no seu experimento, determinou o valor da pressão atmosférica, né? Então ele verificou que ocorreu, ó, tá? Aqui só uma explicaçãozinha do que eu acabei de falar. Ele verificou que ocorreu um deslocamento de 76 centímetros dentro desse tubinho, ou 760 milímetros de mercúrio. Daí que nós temos as unidades de pressão, certo? Nós sabemos que 1 atm, que é referente a uma atmosfera, tá? Que é uma unidade de pressão, equivale a 760 milímetros de mercúrio. Esse valor de 1 atm ser equivalente a 760 milímetros de mercúrio foi determinado pelo Torricelli na sua experiência, tá? Foi criada uma unidade de pressão atmosférica, tá? E 1 atm está relacionado com esse deslocamento de mercúrio, tá? Que é equivalente a 760 milímetros de mercúrio, certo? Tudo bem? Só que nós sabemos, né, que a pressão atmosférica ela varia de acordo com a sua altitude. Então, nós já ouvimos falar que, por exemplo, no alto do Monte Everest, o oxigênio ele está numa concentração menor, tá, na atmosfera, o ar é mais rarefeito, e o fato dele ter uma concentração menor, o ar ser rarefeito, tem a ver com a pressão atmosférica. A quantidade de oxigênio no ambiente, como o oxigênio é um gás, e nós sabemos que os gases dependem de 3 variáveis. Quais são as variáveis de um gás? Pressão, temperatura e volume. Então, a pressão interfere diretamente na quantidade, na concentração de um gás. Gás depende dessas 3 variáveis. E nós sabemos que a pressão atmosférica ela sofre variação de acordo com a altitude. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Quanto menor a altitude, maior a pressão atmosférica. Então, a nossa referência, tá, que é o nível do mar, é onde nós temos que a pressão atmosférica ao nível do mar é equivalente a 1 atm. Ó, aqui a gente está usando a escala de atm. E 1 atm, de acordo com o experimento de Torricelli, equivale a 760 milímetros de mercúrio. São as duas unidades de medidas de pressões que nós temos, tá? ATM, milímetros de mercúrio, são as mais usadas. Depois a gente vai ver que existe uma outra chamada Pascal, tá? E a gente vai aprender a fazer essas relaçõezinhas. Portanto, ó, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica, certo? Então, por exemplo, ó, Campos do Jordão, né, que tem uma altitude maior em relação ao nível do mar, a pressão atmosférica ela vai ser menor, tá? Do que no nível do mar. E a concentração de oxigênio também vai ser menor do que se nós estivéssemos na praia. Lógico que a gente não sente ainda grande diferença na concentração de oxigênio, porque a variação da pressão ela não é ainda tão significativa, tudo bem? Já em relação a, por exemplo, La Paz, né, a gente ouve muito falar, principalmente quando tem algum jogo de futebol ou algum evento esportivo em La Paz, a gente ouve muito falar em relação à questão dos atletas, né? Que os atletas eles têm que fazer uma adaptação ao ambiente quando eles vão fazer um jogo de futebol, por exemplo, em La Paz. Por quê? Porque La Paz é uma cidade que ela está com uma altitude muito significativa.
E o fato dela estar com uma altitude muito significativa, o ar em La Paz é mais rarefeito, porque a pressão atmosférica ela é muito baixa em relação ao nível do mar. Portanto, a quantidade de oxigênio no ar ela é muito menor, tá? Por isso que em alguns casos, você vê em alguns jogos de futebol, por exemplo, alguns jogadores durante o intervalo do jogo utilizando oxigênio, né? Cilindros de oxigênio, colocando no nariz para ajudar no processo de respiração, já que o atleta está numa atividade física e a oxigenação do seu corpo ela é muito alta. Então, quando ele está numa altitude muito grande, o ar é mais rarefeito, ele sente falta de ar, né? Ele sente a ausência de oxigênio. Então, ele necessita do auxílio de um oxigênio externo para poder alimentar os pulmões, tudo bem? E em relação ao Monte Everest, né, que é o pico mais alto que nós temos, né, ele passa de 8.000, a pressão atmosférica chega a 0,4 atm. É muito baixo, por isso que é um risco muito grande, tá? Os alpinistas, quando eles vão subir o Monte Everest, o risco, eles têm que estar muito bem preparados fisicamente, e o risco de ter algum problema de saúde é muito grande por causa da baixa pressão atmosférica, certo? Tudo bem? Então, ó, para a gente fazer a introduçãozinha aí do estudo dos gases, né? Eu já falei anteriormente, os gases eles dependem de 3 variáveis: pressão, temperatura e volume. E a gente vai estudar as características desses gases de acordo com essas 3 variáveis: pressão, temperatura e volume. Para a gente entender depois, mais para frente, as transformações, é muito importante que a gente tenha o conceito do que significa pressão, do que significa temperatura e o que significa volume, tudo bem? Mas depois, nos próximos slides, a gente vai trabalhar isso daí. O que a gente tem que saber por enquanto aqui é que um gás, ele depende de 3 variáveis: pressão, temperatura e volume. Se eu alterar uma dessas variáveis, eu vou mexer no comportamento do gás, certo? Tudo bem? Então vamos lá. Vamos entender então o conceito, o que é volume, o que é pressão e o que é temperatura. Então vamos lá. Esses conceitos, esse slide, ele vai estar disponível para vocês, tá? E vocês estudam por eles, né? Dão uma lida nesses slides. E nesse slide que relaciona o volume, a pressão e a temperatura, é bom vocês fixarem esse conceito teórico, porque vocês vão perceber que quando a gente for trabalhar as transformações gasosas, se você tiver esse conceito teórico do que é pressão, temperatura e volume, fica muito mais fácil para compreender, tudo bem? Então vamos lá, o que é volume? A gente já até citou, né? Um gás não tem volume próprio, tá? O volume de um gás, ele depende do recipiente que ele está ocupando. Então, quando a gente fala em volume de um gás, a gente já relaciona assim, bom, o volume do gás, ele está relacionado com o recipiente que contém esse gás. Então, se eu tenho uma garrafa de 1 litro, o volume do gás é 1 litro. Se eu tenho um botijão de 50 litros, o volume desse gás será 50 litros. Se eu estou numa sala, tá, que tem 100 metros cúbicos, tá, o volume desse gás será 100 metros cúbicos. Tudo bem? O que é pressão? Pressão, tá? O conceito teórico de pressão está relacionado com a quantidade de choques das moléculas com a parede do recipiente. Então, assim, na física, a gente tem uma formulinha que fala que pressão é igual a força dividido pela área, né? Quanto menor for a área, né, quanto menor for o espaço de um gás, então, o conceito teórico de pressão é o seguinte: pressão é o número de choques das moléculas do gás com a parede do recipiente. Quanto menor for o espaço que eu tenho para esse gás, todo mundo concorda que o número de choques com a parede do recipiente, como o espaço é muito pequeno, o número de choque vai ser muito maior. Por isso que quanto num espaço menor, maior a pressão de um gás. Então, se nós, por exemplo, pegarmos um cilindro com êmbolo é aquele que vai alterando o volume, tá? Numa seringa, por exemplo, uma seringa ela tem um êmbolo, né? Que você vai diminuindo ou aumentando o volume. Se eu colocar um gás dentro de um recipiente
tá? Qual que seria a pressão desse gás dentro desse recipiente? Como tem moléculas constituindo esse gás, a pressão seria o número de choques dessa molécula com a parede do recipiente. Se eu pegar esse êmbolo e diminuir o espaço desse gás, é óbvio que o trajeto desse gás dentro do recipiente vai ser menor. Como ele vai ser menor, o número de choques com a parede do recipiente vai ser maior. Portanto, né, a pressão vai ser muito grande. Tudo bem? Então, qual que é o conceito de pressão? Pressão é o número de choques das moléculas do gás com a parede do recipiente. Por isso que quanto menor for o espaço contendo esse gás, maior vai ser a pressão. Certo? Temperatura, tá? O que é a temperatura? Qual que é a diferença de um corpo quente para um corpo frio? Está relacionado ao grau de agitação das moléculas. Nós sabemos que um corpo quente, as moléculas estão muito agitadas. Em um corpo frio, as moléculas estão menos agitadas. Então, quando eu falo, tá, que eu aumentei a temperatura de um gás, o que eu estou fazendo? Eu estou agitando mais as moléculas do gás dentro desse recipiente. Se eu disser que eu diminuí a temperatura do recipiente, eu diminuí a temperatura de um gás, o que significa, teoricamente, que as moléculas elas estão se agitando mais lentamente, mais devagar, tudo bem? Então, temperatura mede o grau de agitação, tá ok? Então, vamos lá, ó, só relembrando, o que é um volume de um gás? É um volume do recipiente que contém esse gás. O que é pressão? Pressão é o número de choques da molécula do gás com a parede do recipiente. O que é temperatura? É o grau de agitação das moléculas do gás dentro do recipiente. Quanto maior a temperatura, mais agitado. Quanto menor a temperatura, menos agitado. Certo? Agora a gente vai trabalhar relações de unidades, né? De pressão, volume e temperatura. Aqui eu vou passar um pouquinho rápido, porque esse slide com essas relações de unidades, isso daqui vocês vão ter que decorar, tá? Vocês vão ter que trabalhar essas unidades. Então vamos pegar aqui, ó, em relação à pressão, esse último quadrozinho aqui, tá? As principais unidades de pressão: ATM, milímetros de mercúrio e quilopascal, tudo bem? Então, ó, um ATM equivale a 760 milímetros de mercúrio e um ATM equivale a 100 quilopascal. Ou, se preferir, pode colocar na base 10. Quilo é 10 a terceira. Vamos arredondar, né? 100 quilopascal, 100 é 10 ao quadrado. 10 ao quadrado vezes 10 a terceira, 10 a quinta pascal. Tudo bem? Mas as unidades que a gente mais vai trabalhar em pressão é ATM, milímetros de mercúrio. Aí a gente faz uma regra de 3, né? Por exemplo, se eu quero a pressão em milímetros de mercúrio, mas eu te dou em ATM, é só você fazer essa regrinha de 3. Um ATM, 760 milímetros de mercúrio. 2 ATM, X. E aí eu vou fazendo a proporção. Tudo bem? Em relação a volume, tá? Quais são as principais unidades de volume? Eu tenho metro cúbico, litro, decímetro e milímetros. A gente tem que saber fazer essas relações. Então, vamos lá. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Tudo bem? 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Então, decímetro cúbico e litros é a mesma coisa. E 1 litro equivale a 1000 ml. E ml é a mesma coisa que centímetro cúbico. Então, 1 litro equivale a 1000 ml e 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Tudo bem? Então, ó, 1 metro cúbico eu tenho 1000 litros, 1 litro eu tenho 1000 ml e 1 litro eu tenho 1000 centímetros cúbicos. Centímetro cúbico e ml é a mesma coisa, tá? É a mesma unidade. Tudo bem? Em termos de transformações. E a temperatura, no caso de gases, nós vamos usar apenas a escala Kelvin. Então, para todas as transformações que nós fomos trabalhar os gases, todos os exercícios que a gente trabalhar gases, a gente tem que trabalhar na temperatura Kelvin. Tudo bem? Então, todos os gases, sempre que a gente for trabalhar os exercícios,
nós vamos trabalhar na escala Kelvin. Qual que é o probleminha, né? Entre aspas, né? A escala que a gente mais usa no nosso dia a dia, Celsius. A maioria dos exercícios vai trazer a temperatura na escala Celsius. Mas, para a gente resolver os exercícios, nós temos que usar a escala Kelvin, tudo bem? Então, eu tenho que fazer essa transformaçãozinha. Como que é a transformação? Eu pego a escala Celsius, somo com 273, eu tenho a temperatura em Kelvin, tudo bem? Então, por exemplo, 27 graus Celsius, eu quero trazer para a escala Kelvin, é só eu somar com 273. Então, 27 mais 273, eu vou ter 300 Kelvin, tudo bem? Essas são as unidades de pressão. Então, vamos lá, vamos trabalhar as transformações envolvendo gases. São 3 transformações que nós vamos trabalhar, tudo bem? Essas transformações, elas envolvem, tá? Apenas a mudança na pressão, temperatura ou volume, tá? Eu só vou mexer nas variáveis dos gases. Eu não vou mexer na quantidade do gás. A gente vai ver que eu tenho dois sentidos para transformações envolvendo gases. Aquelas que eu mexo apenas nas variáveis, pressão, temperatura e volume, mas não mexo na quantidade. E uma outra transformação que a gente vai ver na próxima aula, onde eu mexo, além das variáveis, pressão, temperatura e volume, eu mexo na quantidade de um gás. Tá? E aí a gente sabe que se mexer na quantidade de um gás, eu vou mexer no comportamento dele. Tá? Que aí a gente vai trabalhar a equação de Clapeyron, quando a gente trabalhar a variação da massa do gás também, tudo bem? Por enquanto, não. Então, por isso que eu coloquei no título aqui, essas transformações que nós vamos estudar, eu não mexo na massa. A massa é fixa, tudo bem? A primeira transformação é a chamada transformação isotérmica, ou lei de Boyle, tá? O que diz a transformação isotérmica? O próprio nome já está falando, ó. Transformação isotérmica, iso igual térmico, temperatura. Eu não vou mexer na temperatura. Eu vou deixar a temperatura constante e vou ver o comportamento do gás em relação à pressão e o volume. Tudo bem? Então, o que diz a lei de Boyle? A lei de Boyle, ela diz o seguinte, tá? Vamos pegar esse esqueminha para a gente entender. Eu não vou mexer na temperatura. Como eu não vou mexer na temperatura, eu não vou mexer no estado de agitação das moléculas. As moléculas vão continuar com a mesma velocidade de agitação. O que eu vou fazer? Eu vou variar o volume e, consequentemente, se eu mexer no volume, eu vou mexer no comportamento da pressão. Então, vamos lá, vamos ter o conceito de volume. O que é o volume mesmo de um gás? É o tamanho do recipiente que contém esse gás. Então, vamos pegar esse espaço aqui. O volume do gás seria esse espaço entre a palma da minha mão, entre as duas palmas da minha mão, tudo bem? Se eu diminuir o volume, o que significa eu diminuir o volume? Eu vou diminuir o espaço. Então, vamos lá. O que é pressão mesmo? Pressão não é o número de choques da molécula com a parede do recipiente? Eu tenho um espaço. Esse espaço, como ele tem um gás, ele tem uma pressão, porque as moléculas estão se movimentando e estão se chocando com a parede do recipiente. Tá? Ele está definindo uma pressão. Se eu pegar e diminuir o espaço dessas moléculas gasosas, o que vai acontecer? A hora que eu diminuir o espaço, a trajetória dessas moléculas vai ser menor. O número de choques da molécula com a parede do recipiente, ó, vai ser maior, tá? Portanto, quanto menor for o volume, maior vai ser a pressão. Então, ó, quanto menor o volume, maior a pressão. Por outro lado, se eu der mais espaço para essa molécula, olha aqui, ó, tá? A pressão é o número de choques da molécula com a parede do recipiente. Se eu aumentei o espaço, a trajetória vai ser maior. O número de choques com a parede do recipiente vai ser menor. Então, o aumento de volume, ó, o aumento do volume ocasiona uma diminuição da pressão. Então, quanto mais espaço eu tenho para o gás, tá?
menor vai ser a frequência de choques com a parede do recipiente. Quanto menor for a parede, o número de choques com a parede do recipiente, menor vai ser a pressão. Tudo bem? Então, a equação que define a lei de Boyle, tá? A gente tem que trabalhar essas equações. Ó. A equação que define a lei de Boyle é P1 vezes V1, tá? Pressão do estado inicial vezes o volume do estado inicial, igual a pressão no estado final vezes o volume no estado final. Tudo bem? Tá? Então, a lei de Boyle, aí eu trabalho com valores, né? Então, por exemplo, ó, eu tenho uma pressão de 1 atm num volume de 1 litro. Se eu aumentar esse volume para 2 litros, a pressão vai cair pela metade. É só eu substituir valores aqui. Tudo bem? Então, ó, aqui é a explicaçãozinha da equação da lei de Boyle, tá? Vou passar rapidinho, porque eu já falei no slide anterior, tudo bem? Então, nessa transformação isotérmica, temperatura constante, e eu vou variar a pressão e o volume. E eu vou ver o comportamento da pressão do volume em relação à temperatura constante, certo? Aqui também, tá? Então, uma explicaçãozinha para vocês lerem depois o que eu acabei de falar, né? Então, ó, quanto menor for o volume, maior o número de colisões das moléculas com as paredes do recipiente. Assim, a diminuição do volume numa temperatura constante acarreta o aumento da pressão. Quanto menor o volume, maior a pressão. Tudo bem? E aí, aqui um esqueminha para vocês entenderem o comportamento das moléculas em relação a essa transformação isotérmica, certo? Se eu diminuir o espaço, ó, a velocidade das moléculas não muda, porque a temperatura é constante. Se eu diminuir o espaço, a frequência de choque vai ser maior. Se a frequência de choque vai ser maior, quanto menor o volume, maior a pressão. Ó, ocasionou um aumento da pressão, certo? Aí aqui, né, só uma curiosidade, né? Depois vocês dão uma lida nesse slide. Quando a gente solta um balão de gás hélio, né? Quando ele chega numa determinada altitude, esse balão estoura. Por que que esse balão ele vai estourar? Eu não tenho uma variação muito brusca da temperatura, né? Até tem uma variação da temperatura, mas ela não é muito significativa. Só que quando maior altitude, nós vimos lá nos primeiros slides, né? Quanto maior a altitude, menor a pressão. E aí a gente estuda o comportamento da lei de Boyle. Se eu diminuir a pressão dentro do sistema, para eu ter uma diminuição da pressão, o que tem que acontecer com o volume? Ele tem que aumentar. Então, se eu soltar um balão de gás hélio, quando ele chega numa determinada altitude, ele vai estourar. Por que que ele vai estourar? Porque a pressão atmosférica é baixa. Como eu vou ter uma diminuição da pressão, a diminuição da pressão acarreta um aumento do volume. Ele vai estufar o balão, forçar as moléculas na parede do balão, consequentemente, como ele é de borracha, esse balão vai expandir, ele vai estourar. Tudo bem? Então, quando você solta um balão de gás hélio, depois de uma determinada altitude, ele vai estourar naturalmente, porque o aumento da altitude ocasiona uma diminuição da pressão atmosférica. E a diminuição da pressão atmosférica acarreta um aumento do volume. Certo? A segunda lei, tá? É a transformação isobárica. O que é uma transformação isobárica? O próprio nome já está falando, ó, iso igual, bárico vem de barômetro. Barômetro é o nome do cilindro que mede pressão. O que nós vamos estudar agora nessa transformação? A pressão do sistema, ela vai ser constante. Eu vou variar o volume em relação à temperatura, tudo bem? Então vamos lá, vamos pensar de novo, tá? Se eu aumentar a temperatura, as moléculas elas vão se agitar mais rapidamente, elas vão ficar mais agitadas. Só que nessa transformação, o que eu quero? Deixar a pressão constante, ou seja, o número de choques com a parede do recipiente, no estado inicial, ele tem que ser o mesmo do estado final, quando eu aumento a temperatura. Se eu quero manter o mesmo número de choques, se eu aumentei a temperatura, eu aumentei a agitação das moléculas. Elas vão se chocar, se eu manter o volume igual, elas vão se chocar mais rapidamente.
Para eu manter o número de choque com a mesma frequência, o que eu tenho que fazer? Dar espaço para essas moléculas, tudo bem? Então, o aumento da temperatura do sistema ocasiona um aumento do volume, já que eu quero deixar o sistema com a pressão constante, com a frequência de choque inicial e final sendo a mesma, tá? Como eu quero manter essa frequência de choque, eu tenho que dar mais espaço para a molécula, tá? Eu tenho que dar mais espaço para que ela, já que elas estão mais agitadas, que a frequência de choque entre elas seja a mesma do que a inicial, tudo bem? Então, um gráfico que determina uma transformação isobárica é um gráfico com uma reta constante. O aumento da temperatura aumenta o volume, tudo bem? Então, ó, o aumento da temperatura ocasiona um aumento do volume, tá? Como que é a equação da transformação isobárica? A equação da transformação isobárica, e lembrando, sempre mantendo a massa constante nesse processo, tá? No caso da isobárica, a pressão, ela também é constante. Então, ó, quando uma dada massa de um gás é mantido a pressão constante, o volume é diretamente proporcional à temperatura, ou seja, quanto maior a temperatura, maior o volume. E a equação da transformação isobárica é volume inicial dividido pela temperatura inicial igual volume final dividido pela temperatura final. Tudo bem? Lembrando que a temperatura sempre na escala Kelvin. A gente tem que... Essas transformações, elas foram padronizadas, né? Verificadas experimentalmente, utilizando a temperatura na escala Kelvin. Tudo bem? Então, aqui, né, ó, um esqueminha para vocês depois lerem, ver essa teoria que eu acabei de explicar, tá? Um esqueminha aqui, ó, um desenho para vocês compreenderem melhor. Então, na transformação isobárica, eu quero manter a pressão constante, ó, não estou variando o valor da pressão, 200 kPa nos dois casos, mas se eu aumentar a temperatura, ó, se eu aumentar a temperatura, para eu manter o mesmo grau de agitação da molécula no estado inicial, já que eu quero ficar com a pressão constante, eu quero manter o mesmo grau, a mesma frequência de choques da molécula. Como eu aumentei a temperatura, as moléculas ficaram mais agitadas. Para eu manter a mesma frequência de choques, eu tenho que dar espaço para essas moléculas. Por isso que o aumento da temperatura ocasiona um aumento de volume. Tudo bem? Então, numa transformação isobárica, quanto maior a temperatura, maior o volume numa pressão constante no estudo gasoso. Certo? Um exemplo para nós verificarmos, né, um exemplo prático, é quando você pega uma bexiga, enche ela, tá? Acho que todo mundo, não sei se alguém já viu numa feira de ciências, você pega uma bexiga cheia, ela está em cima da mesa, aí a pessoa pega essa bexiga, coloca dentro de um cilindro contendo nitrogênio líquido. O nitrogênio líquido tem uma temperatura muito baixa. Quando você pega essa bexiga e coloca dentro de um cilindro contendo nitrogênio, não houve variação da pressão, a gente está na pressão atmosférica. O cilindro está aberto. A pressão inicial é igual à pressão dentro do cilindro, porque o cilindro está aberto, né? Então não tem mudança na pressão. Só que quando eu coloco essa bexiga no nitrogênio líquido, essa bexiga ela fica murcha, tá? Dá a impressão que você tirou o gás, né? Mas você não tirou o gás. O que você fez? Como a temperatura está muito baixa, o grau de agitação das moléculas é muito pequeno. Então, como eu diminuí o grau de agitação das moléculas, mas eu quero manter a mesma frequência de choques dessa molécula, porque a pressão não está sofrendo variação, já que as moléculas estão mais lentas, o volume ele vai reduzir para manter o mesmo número de choques, para manter essa pressão constante. Quando você pega essa bexiga e tira do recipiente contendo nitrogênio e coloca em cima da mesa, você começa a observar que a bexiga ela começa a encher e estufar naturalmente, tá? Por que ela começa a estufar e a encher naturalmente? Porque, na verdade, a temperatura ela começa a aumentar, porque eu tirei de uma temperatura muito baixa dentro do nitrogênio
e coloquei numa temperatura muito alta, tá? Uma temperatura mais alta em cima da mesa, as moléculas elas começam a se agitar mais com o aumento da temperatura. Como eu tenho que manter a mesma frequência de choque, porque a pressão é constante, o que vai ocasionar um aumento do volume. Por isso que a bexiga volta a encher, ela volta a ocupar aquele espaço cheio, tá? Porque o volume vai aumentar com o aumento da temperatura. Tudo bem? Aqui um gráficozinho e uma explicação, tá? Em relação agora à terceira transformação, que é a transformação isocórica. Essa transformação isocórica, ela pode receber mais dois nomes, tá? Isovolumétrica e isométrica. Isovolumétrica, ela deixa claro para a gente o que está ocorrendo. Iso igual, volumétrico, volume. Essa terceira transformação, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos deixar o volume constante e vamos variar a pressão e a temperatura. Tudo bem? Então, numa transformação isocórica, a pressão e a temperatura vai sofrer variação e o volume vai ser o mesmo. Então, aqui é muito fácil, tá? Da gente compreender. Eu não vou alterar o volume, então não vou alterar o espaço que contém esse gás. Se eu aumentar a temperatura, o que eu sei? Que temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Se eu aumentar a temperatura, as moléculas vão ficar mais agitadas. Aí, o que significa a pressão? É o número de choques da molécula com a parede do recipiente. Agora, eu não vou mudar o espaço vai ser constante, o volume vai ser constante. Se eu agitar as moléculas com o aumento da temperatura, o número de choque vai ser maior ou menor? Vai ser maior. Então, como eu vou ter mais choques com o aumento da temperatura, o aumento da temperatura ocasiona um aumento da pressão. Por isso que se eu pegar um cilindro, por exemplo, um botijão de gás, e jogar um botijão de gás numa fogueira, por exemplo, ele vai explodir. Por que ele vai explodir? O volume do botijão de gás é rígido, ele é metal, ele não sofre dilatação como numa bexiga, né? Ele é rígido. Se eu jogar esse botijão dentro de uma fogueira, o que vai acontecer? Eu vou aumentar a temperatura desse botijão. As moléculas de gás que estão presentes nele, elas vão ficar mais agitadas. Elas ficando mais agitadas, o número de choque dessas moléculas com a parede do recipiente vai ser maior. Vai ocasionar o quê? Um aumento da pressão. Esse aumento da pressão vai exercer uma força muito alta dentro desse cilindro, que vai ocasionar uma força que vai romper esse cilindro. Consequentemente, vai explodir esse botijão de gás. E ele explode justamente por causa do aumento da pressão, porque ela vai forçando o sistema, querendo ter a expansão, a pressão se eleva muito e aí, consequentemente, vai ter a explosão. Tudo bem? Tá? Então, no caso de uma transformação isocórica, num volume constante, com uma massa constante de gás, a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Quanto maior a temperatura de um gás, maior a pressão. A equaçãozinha que trabalha a transformação isocórica ou isovolumétrica é pressão inicial dividido pela temperatura inicial igual pressão final dividido pela temperatura final. Lembrando que para obedecer essa lei, a temperatura tem que ser na escala Kelvin. Tudo bem? E aí aqui, né, um textinho explicando o que nós acabamos de falar, né, com relação ao aquecimento, e alguns exemplos, né? Então, por exemplo, o pneu do carro, todo pneu de um carro, ele tem uma calibragem fixa. Você não pode ultrapassar essa calibragem, senão você vai estourar o pneu. Ele é como uma panela de pressão, né? Ele tem um volume rígido. Como ele tem um volume rígido, se você colocar uma calibragem muito maior do que a capacidade do pneu, tá? O que acontece? Conforme você vai andando com o carro, o pneu ele vai tendo atrito com o asfalto. O asfalto, esse atrito e o asfalto quente, vai aumentando a temperatura interna do pneu, vai aumentando a temperatura do pneu, e como dentro do pneu eu tenho um gás, eu vou aumentando a temperatura do pneu, consequentemente eu estou aumentando a temperatura desse gás dentro do pneu. Como eu estou aumentando a temperatura,
as moléculas elas estão ficando mais agitadas. Como o volume é fixo, já que a borracha do pneu ela não sofre elasticidade, como o volume é rígido, o que vai acontecer? O aumento da temperatura vai aumentar o número de choques das moléculas com a parede do recipiente. Eu tenho um aumento da pressão. Esse aumento da pressão vai forçar internamente essa estrutura, né, do pneu. Consequentemente, se eu aumentar muito a pressão, esse pneu vai estourar. A válvula do pneu, que é mais frágil, ela vai sair, ela vai estourar e, consequentemente, o pneu vai murchar. Tudo bem? Tá? Outro exemplo, né, é em relação às bexigas. Se eu encher uma bexiga com o volume máximo dela e colocar ela no sol, tá? A gente observa que essa bexiga, depois de um determinado tempo, ela estando no sol, ela vai estourar. E por que ela estoura? Porque a bexiga, ela tá cheia, ela já está no seu volume máximo, tá? Ela não tem mais como expandir. Se eu aumentar a temperatura, eu aumento a pressão, né? As moléculas ficam mais agitadas, eu aumento a pressão interna do gás dentro dessa bexiga. Esse aumento da pressão, ele vai ocasionar uma elasticidade na bexiga. E, consequentemente, essa alta pressão dentro da bexiga, por causa do aumento da temperatura, vai fazer com que a bexiga sofra expansão. E para ela expandir, como ela não pode mais sofrer variação do volume, com essa expansão ela vai explodir. Tudo bem? Então, ó, o calor emitido pelo sol, ele aquece o interior dos balões, ocasionando um aumento da pressão interna. O que é suficiente, já que a bexiga está com um volume constante, ela já está no seu limite, esse aumento da pressão vai ocasionar o rompimento da bexiga e, consequentemente, ela vai estourar. Tudo bem? Tá? E, para a gente finalizar a aula, todas essas transformações que nós estudamos, a gente vai ter que trabalhar com aquelas equaçõezinhas. Então, lembrando, transformação isotérmica, temperatura constante, a pressão é inversamente proporcional ao volume. Quanto maior o volume, menor a pressão. Qual que é a equaçãozinha, né? P1V1 é igual a P2V2. Tudo bem? A segunda transformação, a gente vai trabalhar com a pressão constante, que é a transformação isobárica. Eu vou trabalhar com a pressão constante e vou variar o volume em relação à temperatura. Nós vimos que ele é diretamente proporcional. O aumento da temperatura ocasiona um aumento do volume. Como fica a equação? V1 dividido por T1 é igual a V2 dividido por T2. E aí, o ponto principal. Todas essas transformações, eu estou trabalhando na escala Kelvin. Tá? Eu estou trabalhando na escala Kelvin. Certo? Aí eu fiz uma cagadinha básica, né? Tirei o slide. Ó, vamos voltar lá. Se eu não faço uma atrapalhada, não é o João, né, galera? Então, ó, a temperatura ela tem que ser na escala Kelvin, tá? Mesma coisa para a transformação isovolumétrica, que eu trabalho com com o volume constante, tudo bem? E aí a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Quanto maior a pressão, maior a temperatura. Tudo bem? E aí, a temperatura sempre na escala Kelvin. Então, vai ser a temperatura de grau Celsius mais 273 para achar a temperatura em Kelvin. Tudo bem? Tá? Então, portanto, galera, ó, a gente encerra essa primeira aula. Ela é a aula mais longa que a gente tem em relação ao estudo dos gases, tá? A gente encerra, então, essa aula. Estudem o material, tá? Façam os exercícios, tá? E qualquer dúvida, entra no chat, tá? A gente vai ter também as nossas aulas ao vivo. O chat vai obedecer, tá? É onde a gente vai tirar as dúvidas, ou também pode tirar dúvida pelo e-mail, tudo bem? E aí a gente vai conversando e a gente vai tirando dúvidas sobre esse assunto, tá bom? Então, obrigado pela aula, até a próxima aula sobre gases ainda, a gente vai continuar falando sobre gases.
Tudo bem? Um abraço e um beijo a todos.